Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aproveitando que em pé nós estamos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 26 e o versículo de número 25 para a nossa meditação nessa noite. Gênesis, capítulo de número 26 e o versículo de número 25 para a nossa meditação. Enquanto você folheia a Bíblia Sagrada, eu quero aqui externar os meus mais sinceros agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao meu Deus por mais essa muito rica oportunidade de estar na sua casa para pregar a sua santa e poderosa palavra. Estar com os irmãos aqui é um prazer e uma honra. Agradecer a saudação de bem-vindo ao qual fui alvo juntamente com a minha esposa, nosso amigo presbítero irmão Elias e também a sua família, em nome de Jesus. Agradecer a pessoa do pastor Tiago. Deus abençoe o senhor. Prazer estar aqui ministrando a palavra no distrito do qual o senhor é o encarregado e dar-nos a liberdade de pregarmos a palavra e através da mesma produzir edificação na vida da igreja. Uma honra, sabemos que o senhor também é um profícuo pregador do evangelho. Que o senhor continue lhe abençoando e lhe usando em nome de Jesus. Aos obreiros, aos irmãos, e em especial, irmãos, ao irmão Bruno e a toda geração eleita, que o Senhor possa vos abençoar nesse 4º aniversário. Tiveram cooperando conosco ali em Alvorada, jovens servos do Senhor, uma bênção na mão de Deus. E acima de tudo, crentes salvos em Cristo. Deus possa vos abençoar e vos frutifique muito mais na pessoa de Cristo Jesus. Assim é o nosso desejo em nome de Jesus. A toda a igreja, aos irmãos, é um prazer cooperar com os irmãos nessa noite em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, sem mais delongas, os irmãos que encontraram Gênesis capítulo de número 26 e o versículo de número 25, podem se manifestar com um amém? Amém. Leiamos o texto da Bíblia que nos diz assim: Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Queiram estar assentados nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor colocou esse texto ao meu coração para falar aos irmãos nessa noite, no capítulo de número 26 do livro do Gênesis. E nós conhecemos e bem sabemos que este é o livro do começo, dos princípios, de como todas as coisas deram início a partir da ação de Deus, a partir de que Deus começou a agir e a trabalhar de uma maneira soberana, especial, mostrando que Ele é sim o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. A Bíblia Sagrada vai nos informar, no princípio, no começo do livro do Gênesis, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí a Bíblia vai dizer agora que entra Deus com a sua voz, com a sua palavra poderosa. E a Bíblia diz, irmão, que Deus começa a abrir a sua boca e a Bíblia vai informar: e disse Deus, haja, e assim houve. Aqui está a grandeza do nosso Deus e do nosso Senhor. Infelizmente, há alguns homens por aí que estão falando que há poder nas suas palavras. Oh, coitados desses pobres mortais. O único que eu vejo que quando abre a sua boca e traz a existir o inexistente, e faz do nada tudo, e faz com que as coisas aconteçam, é o Deus que eu e você nessa noite viemos adorar. Se Deus resolver abrir a sua boca e dizer que algo vai acontecer, aí não tem inferno, demônio, principado, potestade e nem homem
homem. Por quê? Porque quando Deus abre a sua boca, quando Deus fala, pastor Tiago, está falado, está decretado, e tudo irá acontecer para o nome dele ser glorificado. Ora, nós somos homens mortais falíveis. Nós temos sim a graça de abrir a nossa boca e pedir que a misericórdia de Deus se manifeste. Se ele desejar que aconteça, se for da vontade dele que se cumpra, então ele faz, porque ele é Deus também, que atende e ouve a nossa oração. O livro do Gênesis, irmãos, é o livro dos princípios, do começo, é o livro do primeiro homem, da primeira mulher e consequentemente do primeiro casal, e aí então da primeira família. O livro dos princípios, mas o livro do Gênesis também é o livro da queda do homem, da primeira queda, quando a Bíblia diz que o homem desobedece à voz de Deus. Mas irmãos, se o livro do Gênesis é o livro da queda, também é o livro da grande promessa da vitória de Cristo sobre o nosso grande adversário. Gênesis 3,15, a Bíblia diz que o Senhor poria inimizade entre a semente da mulher, porque da semente da mulher nasceria um, que ele apenas feriria a cabeça da serpente. Agora, preste atenção, no Calvário, quando Cristo lá de braços abertos abraçou toda a humanidade, Cristo apenas feriu a serpente. Por que, pregador? Porque Cristo vai esmagar a serpente e decretar a vitória total da igreja quando nós descemos com ele no Monte das Oliveiras, já a igreja arrebatada, e a Bíblia diz que pelo sopro da sua boca ele vai destruir a Satanás. Agora eu só quero dizer uma coisa: se somente Cristo ferindo a cabeça da serpente, ele já disse que o mal não pode nos destruir, que o diabo precisa entender que a unção de Deus está sobre nós e o maligno não nos toca. Imagina quando pela boca dele Satanás foi derrotado literalmente. Isto é, nesta noite, motivo de nós crermos e acreditarmos que o tempo do inimigo já está por chegar e esta igreja vai triunfar para sempre como Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, começamos a olhar e a ver que Deus então agora determina pelo seu próprio poder que ele deseja para si um povo, uma nação, para realizar o seu propósito na terra. A Bíblia Sagrada diz então que Deus resolve chamar um homem de Ur dos Caldeus chamado Abrão. A Bíblia Sagrada diz que Deus visita Abrão. A Bíblia diz que Deus fala a Abrão e o Senhor se manifesta a ele dizendo: Abrão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, porque eu vou fazer em ti uma grande nação. Agora preste atenção, primeiro foi a ordem para sair, primeiro foi a palavra para Abraão tomar uma atitude, e depois Deus consequentemente fala o que é que vai acontecer. Primeiro, irmão, não é a promessa, primeiro é aquilo que se deve fazer para alcançar a promessa. As pessoas primeiro querem a promessa para depois saber o que é que tem que fazer para receber a promessa. Não, com Deus primeiro você tem a fé, a atitude, a coragem de ouvir a voz dele, mas depois pode crer que o melhor dele virá sobre a sua vida. E olha o que Deus diz: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, e eu te farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora a Bíblia diz assim, pastor Tiago, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Agora há um mistério aqui: sair sem saber para onde vai. Quando Deus fala é uma coisa, e sair sabendo para onde se vai, quando quer pela sua própria vontade, é outra bem diferente. Você, quando sai, ao ouvir a voz de Deus, mesmo sem saber para onde é, há uma garantia de que com certeza o melhor de Deus está para acontecer. Agora, quando você sai com projeto, quando
quando você sai dizendo, eu chegarei lá, e não foi Deus que mandou você para lá, você vai ser frustrado, você vai ser envergonhado. Mas nessa noite eu te convido, vá para onde Deus te mande, mesmo que você não saiba onde é. Eu tenho uma certeza, é o melhor lugar que Ele está te enviando, para o nome dEle ser glorificado. A Bíblia diz então que Abraão deu ouvidos à voz do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor acrescentou a Abraão. Abraão foi enriquecendo e Abraão se tornou o homem mais poderoso por ouvir a voz do Senhor. A Bíblia então diz que chega um momento de Abraão, que Abraão está velho, que a sua esposa Sara também está velha, e Abraão um dia questiona com Deus. Abraão conversa com Deus e diz, Senhor, eu acho que a promessa que tu me fizeste vai ficar sobre o meu mordomo Eliezer, porque eu já estou velho, porque eu já estou em uma idade avançada, e eu não tenho mais condições, nem a minha esposa, de nós ainda termos um filho. Eu deixarei tudo, todas as minhas possessões ao meu mordomo Eliezer. Deus bradou na terra e disse assim, oh Abraão, o Senhor disse que é das tuas entranhas e do ventre de Sara que vai sair. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Está chegando a época. O meu Deus não é político mentiroso que fala e depois se esquece. O meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O meu Deus, Ele disse, é das entranhas tua e do ventre de Sara. Sara velhinha, Abraão velhinho, deram risada. Eles riram e disseram, como pode, Senhor? E Deus disse, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Para Deus. Se Deus disse que faria, Ele faz sair da sepultura, Ele arranca de lá, Ele dá vida novamente, para que se cumpra o que Ele falou. A Bíblia então vai dizer e vai falar que depois de um ano estava a irmã Sara embalando o menino, porque Deus falou. Ei, você não precisa se preocupar com o que os outros pensam, com o que vai acontecer, ou o que os outros vão achar. Se Deus falou, se Deus prometeu, deita, dorme, sonha e levanta dando glória a Deus, porque vai se cumprir em nome de Jesus. Não, irmão. Aí a Bíblia diz então que eles resolveram homenagear a Deus, fizeram uma grande festa e falaram assim, vamos colocar o nome no menino de Isaac, que é riso, sorriso e as variações, alegria, gozo. Agora eu quero deixar esta palavra, pastores, irmãos, tudo que Deus dá na nossa vida não traz tristeza. O que Deus dá para nós não traz tribulação. O que Deus dá para nós não vai fazer você andar de cabeça abaixo, dizer, pois é, Deus me deu, mas eu não tenho felicidade. Eu estou falando da Bíblia. O que Deus dá faz você andar de cabeça erguida e dizendo, Deus me deu e é uma bênção, Deus me deu e é glória ao nome dele. Tem gente dizendo que Deus deu, mas está sempre chorando. Deus não dá nada para fazer você sofrer. Deus dá algo na sua vida para você dizer, esse é o Deus que eu sirvo e adoro. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite dizer que se há algo que você pensa que foi Deus que deu e você só chora e sofre, Deus vai provar que o que Ele dá para nós é algo que faz nós estarmos sempre felizes, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso nós estamos o quê? Alegres e felizes para a glória de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer então que este Isaac então agora recebe sobre ele esta promessa, e ele é portador desta promessa. A Bíblia então vai dizer, e o plano de fundo do capítulo de número 26 do livro do Gênesis vai dar-se início aí, mas preste atenção. Este Isaac, a sua história já começa debaixo de uma peleja.
A sua história já começa debaixo de uma grande guerra, Elias. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que quando Isaac vai aparecer, a Bíblia já diz, e houve uma grande fome. Espera aí, irmão, fome na Bíblia é destruição, fome na Bíblia é morte, fome na Bíblia é escassez. Houve uma grande fome, como nos tempos de Abraão. Agora eu quero que você entenda uma coisa: toda promessa, ela é cercada de grandes provações de Deus. Toda promessa, ela é cercada ou precisa se passar por alguns estágios de Deus para que ela se cumpra. Não pensa não que você vai sempre estar dando glória a Deus. Vai ter um dia que você vai dizer: e aí, Deus, aonde é que está a tua promessa? Para que a promessa se cumpra, você vai fazer algumas visitas ao deserto de Deus. Para que a promessa de Deus se cumpra, você vai de vez em quando fazer uma visita na cova dos leões. Para que a promessa de Deus se cumpra, um dia você vai ser obrigado a ir para dentro da fornalha que arde com fogo terrivelmente ardente. Mas eu quero dizer, ninguém que recebeu uma grande promessa pode um dia chegar lá e dizer assim: foi fácil chegar aqui. Porque não é não. Porque antes de Deus nos aprovar, Ele primeiro nos prova. Mediante a isso, Isaac agora vai e ele entende que é o momento dele sair, dele ir embora da terra. Ele vai e ele está em Gerar. Ele vai até Abimeleque, que era o rei, e ele diz assim: Abimeleque, eu estou indo embora, eu vou sair de Gerar, porque aqui é uma terra ruim, terra faminta. Eu estou arrumando as minhas malas e eu vou direto para a terra do Egito, que era o lugar do maior desenvolvimento científico e em todas as outras áreas. Então ele está dizendo: Abimeleque, eu vim só me despedir do Senhor, porque nesta terra ruim, nesta terra que tudo que planta nada dá, terra infrutífera, terra que a gente só perde semente, eu não vou perder o meu tempo aqui. Quando Isaac e Elias está voltando e saindo lá do palácio do rei Abimeleque, a Bíblia Sagrada diz que apareceu o Senhor. Agora eu quero partilhar com você, dizer, aleluia, que você tem uma promessa. Ou um homem vir para nós e dizer: tem uma promessa para você, é um peso e uma medida. Até este momento, Isaac só tinha ouvido falar da promessa pela boca dos outros. Somente os outros tinham dito assim: ô Isaac, tu é filho da promessa. Ou quem sabe um tio, uma tia, um parente dizendo: este menino é portador da promessa. Mas Deus ainda não tinha parado, feito Isaac ouvir a sua voz e ele mesmo se revelar. O homem fala um peso, uma medida. Quando Deus brada e fala no nosso ouvido outro peso e outra medida, Deus rasgou o céu, vai até onde estava Isaac e disse: fica, permanece, mora nesta terra, porque eu, o Senhor, te abençoarei. Nesta noite nós não estamos aqui para ouvir da promessa do que os homens nos falam. Eu estou falando que você tem uma promessa, você é portador dela, mas quem está falando é o próprio Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Isaac parou. E aí a Bíblia diz que Isaac chegou à terra. E a Bíblia diz que Isaac tomou uma atitude. Isaac foi, pegou a sua semente naquela terra ruim, infrutífera, e lançou a semente na terra, diz o Senhor. Diz a Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que Isaac teve coragem e fé para semear naquela terra ruim. A diferença de quem tem uma promessa é de quem tem uma promessa vai sempre fazer aquilo que todo mundo um dia disse que não era para fazer. É de quem tem uma promessa vai sempre acreditar naquilo que ninguém nunca acreditou. É que quem tem uma promessa vai sempre bater na porta que nunca se abriu, porque ele é portador de uma promessa e ele sabe que aquela
aquela porta vai se abrir, não por ele, mas pela promessa que acompanha a sua vida. A Bíblia então diz que o Senhor, Isaac plantou um e o Senhor deu 100. O Isaac colocou um na terra e Deus deu 100. Eu quero falar da grandeza do meu Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você acreditar em Deus e ninguém acreditar que a sua semente vai germinar, de ninguém acreditar que os seus projetos vão, mas você vai dizer: Deus vai dar. Aí você pensa que Deus vai dar na mesma medida. Não, Deus sempre vai dar muito além daquilo que nós pensamos, imaginamos ou queremos. Você coloca um Deus dá 100, você coloca 2, Deus dá 200, você coloca 3 e Deus dá 300. Nesta noite, quem sabe não estão acreditando que o teu filho, que a tua filha, que a tua família vai ser de Deus. Continua nessa terra ruim e frutífera semeando, porque não somente Deus vai salvar, mas vai levantar, vai usar, vai abençoar e vai fazer o seu nome ser glorificado. A Bíblia diz que Isaac plantou, e a Bíblia diz que Isaac cresceu e cresceu, que ele se tornou muito poderoso. Os pastores de Abimeleque começaram a invejar Isaac. Tem gente, irmão, que não bota a mão no bolso para nada, nunca crê nos nossos planos e nos nossos projetos. Quando Deus começa a fazer nós crescermos, Deus, não nós, quando Ele começa a fazer nós prosperarmos, essa gente fica bicuda, nos olha atravessado. Não adianta, meu filho, o que Deus prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Aí vieram até Abimeleque e disseram: Isaac cresceu muito, Isaac está muito grande, Isaac está muito mais do que nós podemos suportar. Manda Isaac embora. Abimeleque chegou e disse assim: Isaac te manda, vai embora, tu é mais poderoso do que nós. A inveja entrou no negócio. Vai lá, Isaac. O que eles não entendiam é que não era Isaac, era a promessa que estava dentro dele. O que eles não entendiam é que não era Isaac que queria ser melhor do que os outros, era Deus que havia escolhido e Isaac foi fiel. O que eles não entendiam não era que Isaac queria ser melhor e maior do que eles, era Deus que havia falado, ponto final, acabou. A Bíblia diz que Isaac então disse: eu vou embora então, porque crente que tem promessa, ele não se preocupa com o lugar que ele está. Por que, pregador? Porque o segredo não está no lugar, o segredo está dentro dele. Aonde ele colocar a mão, Deus vai prosperar. Se lembra de José? Colocaram José na casa de Potifar como escravo, ele colocava a mão e Deus prosperava. Colocaram ele tudo que foi lugar, até na cadeia, ele colocou a mão e Deus prosperava. O segredo não está no lugar que você pisa, o segredo não está no lugar que você mora, o segredo não está no lugar que você congrega, o segredo está na promessa que você carrega, que é maior do que todas as coisas. Onde você chegar, a promessa de Deus vai se cumprir. Aonde você for, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aonde Deus abrir a porta, você vai ser uma bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que Isaac então saiu, Elias, e foi em um determinado local e cavou um poço. Os pastores de Abimeleque disseram: esse poço é nosso. Brigaram e fecharam o poço. A Bíblia diz que Isaac não arrumou briga, saiu dali, foi para outro lugar e cavou um poço, jorrou água. De novo, contenderam os pastores de Abimeleque e disseram: é nosso este poço. Isaac fechou. Na quarta vez, Isaac abriu um poço e a Bíblia diz que o Senhor estendeu as suas tendas, que o Senhor abençoou. Aí chega no versículo que nós lemos, capítulo 25 e versículo 26. Antes de Isaac abrir um novo poço, antes de Isaac fazer qualquer coisa, Isaac primeiro, diz a Bíblia, que ele armou, que ele erigiu, que ele levantou um altar ao Senhor. Quero falar rapidamente sobre essas três palavras: altar, tenda e poço. Primeiro, Isaac não foi abrir poço neste novo lugar.
Isaac, pastor, a primeira coisa que ele foi fazer foi levantar um altar ao Senhor. Sabe por quê? Altar na Bíblia fala de relacionamento. Altar na Bíblia fala de intimidade. Altar era o lugar onde o sacrifício era colocado. Se invocava o nome do Senhor. Se Deus aceitasse o sacrifício, então ia descer fogo e ia consumir o sacrifício. E Deus estava dizendo: aprovado foi o teu sacrifício. A primeira coisa que Isaac fez foi levantar um altar. Eu quero falar nessa noite sobre o altar. Sabe qual é o grande problema das nossas igrejas hoje? Não são os pregadores. Nós temos ótimos, bons, excelentes pregadores. O problema da nossa igreja não são os cantores. Nós temos bons cantores em qualquer lugar. O grande problema da nossa igreja não são os templos. Nós já temos templos lindos, suntuosos, poderosos. Pregador, qual é o grande problema da nossa igreja? É que ainda existem muitos crentes que não possuem um altar diante de Deus. São crentes que eles são sempre um problema para a igreja e para o pastor. Eu quero ver se vai ter glória a Deus agora. Eu acho que alguém vai baixar o volume do glória a Deus, mas segura aí que eu vou falar um pouco sobre altar. Quem tem altar com Deus sabe da sua intimidade, do seu relacionamento com o Senhor. O grande problema é que hoje nós viemos na igreja pautados em que? Se o pregador não trouxer uma palavra boa, se o pastor não olhar para mim com um sorriso e me abraçar, se o cantor não cantar o hino que está na minha lista dos preferidos, o culto não foi bom para mim. Meu filho, minha filha, quem tem altar com Deus não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar e se a igreja vai estar lotada. Ele sabe que a presença de Deus, aleluia, ele vai dobrar o joelho, vai clamar ao Senhor e a glória de Deus vai se manifestar. O grande problema é que tem gente com o altar quebrado, que não consertou o seu altar ainda, aí fica apontando o dedo, fica olhando para a vida do irmão e da irmã. Meu filho, o negócio com você hoje, conserta o teu altar, levanta o altar, erige o altar, vai ter vida com Deus, de oração, de busca, de intimidade com o Senhor, porque quando você clamar, Deus vai ter o prazer de se manifestar na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Relacionamento é o que está faltando nos nossos dias. Tem gente rica, tem gente poderosa, tem gente formada, tem gente influente, tem gente muito bem preparada, mas Deus ainda está procurando gente que tem contato com Ele. Deus ainda está procurando crentes que tiram um pouco do seu tempo para orar a Ele. Deus ainda está à procura de homens que entrem na madrugada na presença de Deus. Quando uma igreja, um crente tem altar, ele sabe aonde buscar o seu socorro. Ele tem relacionamento, ele tem intimidade, ele tem vida com Deus. Isaac entendeu que os seus poços estavam sendo fechados porque ele estava ultrapassando as etapas. Ele ainda não tinha um altar diante de Deus. Meu filho, minha filha, antes de você cavar poço, projetar sonhos, querer milagres de Deus, construa um altar diante do Senhor e Deus vai manifestar sobre a sua vida. Altar, tenda e poço. A Bíblia diz que ele também levantou a sua tenda. A tenda, irmãos, era o lugar do descanso. No momento em que o sol estava se declinando, alguém soava a trombeta e anunciava-se em meio ao povo: está na hora de nós armarmos a nossa tenda, porque precisamos descansar. Tenda fala de comunhão. Tenda fala de lugar onde a família está protegida. Em outras palavras, tenda está falando de casa.
tenda a estar falando de família. E eu preciso pregar isso aos irmãos. Nós, os cristãos, estamos deixando de lado a nossa família. Irmãos, neste século, o inimigo, a mídia, todos os meios de comunicação estão investindo um arsenal pesado contra a família. A família está sendo, aleluia, mal falada. A família está sendo aterrorizada pelos homens aí fora. Os políticos estão a todo instante fazendo leis e querendo um projeto ser assinado para destituir a família. Já alguns que estão tramitando na Câmara para que se cumpra, estão tentando diluir, acabar com a família. Mas eu vim aqui pregar e dizer que Deus ainda quer usar e levantar homens que amam, zelam, protegem e cuidam da sua família. Família. Eu quero falar isso aos irmãos. Como está a tua família? Você é portador de uma promessa, mas como está a tua casa? Nós, irmãos, como gostamos de olhar para o outro, para o irmão, para o fulano, para o ciclano. E Deus está pedindo para nós olharmos para a nossa tenda, pastor Tiago. Aleluia. Casais separados dentro da igreja vivem apenas uma encenação, vivem apenas um engano. Deus vê todas as coisas. Oh, irmão, é cada vez maior o número de adolescentes que está engravidando. É cada vez maior o número de jovens que têm o contato cada vez mais cedo com a droga, com a prostituição. É cada vez maior o número de jovens, de homens que têm tido contato com a pornografia. A família está sendo acudida, a família está sendo destruída, a família está sendo sufocada. E se a igreja não se levantar e disser que família é projeto de Deus, que a igreja honra, ama e respeita a família, o inimigo vai continuar se levantando. Mas nós precisamos ter uma família como exemplo. A nossa família precisa ser exemplo. Eu quero profetizar nessa noite que a tua família será uma bênção nas mãos do Senhor. Que a tua casa não vai ser casa do Egito, trono de Faraó, nem lugar que Baal manda, desmanda. Tua casa é de Deus, tua família é de Deus, teus filhos são de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Está cuidando por que teu filho passa a noite na internet, no Facebook? Está cuidando quem são as amiguinhas que a tua filha está saindo? Está cuidando com quem teu filho está se relacionando? Está cuidando com quem os teus filhos andam? Um colega de empresa esses dias chegou para mim. Ele é ímpio e disse: Leonardo, eu sei que tu é da igreja, ora por mim, por favor. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse assim: minha filha de 14 anos saía, ia para tal da balada, e eu nunca dei ouvir, nunca dei a mínima para isso. E um dia ela chegou para mim e disse: pai, quero te apresentar o meu namorado. E eu fiquei feliz. Minha filha teve a coragem, vai vir apresentar a namorado, porque hoje tudo é às escondidas. E quando o irmão Leonardo, ela foi entrando, vindo, eu olhei uma outra menina do lado dela. Eu estranhei aquilo e ela disse: pois é, pai, essa era a surpresa que eu queria fazer. Eu me tornei lésbica, eu quero casar com uma moça, com uma menina. Aleluia, meu irmão. E não é só lá fora, tem casos dentro da igreja, tem casos na família de obreiro, tem casos na família de pastor. Aí a gente não gosta de ouvir isso, irmão. A gente não gosta de ouvir: meu filho, meu pai, olha aqui, vai cuidar da tua casa e da tua família, cuida dos teus. Hoje, faz ele te obedecer, faz ele
ele amar o Senhor, faz ele andar na linha, porque amanhã a sociedade não terá piedade, a sociedade não vai ter amor, a sociedade tratará com duro juízo, mas Deus está nos alertando: cuida da tua casa. Josué, quando entrou na terra prometida, bradou e disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sobre o poço para nós encerrar, mas eu também cuido de uma pequena congregação em Alvorada, pastor Tiago. E sabe qual é, irmão? O meu maior constrangimento é quando eu, Elias e a minha esposa vamos visitar algum irmão, e aí, irmão, o pai e a mãe sentam na sala, e sabe quem é que fala mais? Sabe quem é que grita mais? Sabe quem é que manda o pai ficar quieto e o pai baixa a cabeça? São os filhos. O pai, irmão, fica quietinho, deixa o filho gritar, deixa o filho fazer, e fica ali todo encabulado na frente do pastor. Ah, irmão, dá que vontade de pegar uma cinta e fazer esse menino obedecer. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar para você, pai. Enquanto tu dá comida, enquanto tu dá sustento, enquanto é tu que faz ele ir bem ajeitadinho para o colégio, enquanto é tu que acorda cedo para dar o sustento, me desculpe, faz ele te obedecer e ser uma bênção, para ele não vir incomodar na igreja, para ele não vir ser uma treva para o porteiro e para o pastor. Faz ele te obedecer, faz ele saber quem é que manda lá, faz ele saber que lá a tua casa é de Deus e lá a hierarquia é respeitada. O pai não manda no filho e ele tem que ficar pianinho, porque senão se cumpre a vara pega mesmo. Não espancar, mas fazer o que a Bíblia diz para ele te obedecer em nome de Jesus. Diminuiu, pastor, o tom do glória a Deus. Diminuiu. Não sei se a minha cabeça vai estar numa bandeja de prata, irmãos, mas eu preciso falar. Irmãos, aí ele disse que ele também mandou os seus servos o quê? Cavar um poço. Poço na Bíblia, irmão, é algo extremamente, ou era algo extremamente essencial à vida. Por quê? Porque quando se montava um acampamento, quando se chegava a um determinado lugar, precisava-se de água. A família precisava se alimentar, beber, tomar banho, banhar-se, e os animais também. Então, montava a tenda e logo ia cavar um poço. Para quê? Para quando se tivesse água, tudo iria bem. Aí a Bíblia diz que Isaac levanta um altar, arma sua tenda e depois ele manda o seu que isso aconteça. Pois bem, poço na Bíblia fala de história. Quer ver só? Quando Jesus falou com a mulher samaritana em Sicar, falou no poço de quem? De Jacó. Ou seja, quando alguém, Elias, cavava um poço, dizia: esse poço é meu. Por quê? Porque um dia eu desejei que a minha vida, que a minha família tivesse água e pudesse estar viva para sempre. Ou seja, um poço era uma história. Um poço era alguém dizendo: aqui está a minha história. Poço de Abraão, poço de Isaac. Quando alguém dizia: eu tenho um poço, estava dizendo: eu tenho uma história. Irmãos, eu preciso falar isso aos irmãos, porque o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar é a história que ele está construindo. Quer ver só? Todos somos homens mortais. Ou nós morreremos e iremos para 7 palmos embaixo do chão, ou nós seremos arrebatados. Mas se o arrebatamento não chegar, o caminho de todo homem é a sepultura, a morte. Não existe nenhum mortal. Obviamente eu estou falando a nível terra, porque nós vamos viver eternamente com o Senhor, tá bom? Mas o legado que vai ficar é a história que você está construindo. Quer ver só que a história lembra muito? Foi ali por maio, não lembro se dia 5 ou dia 1º de maio, que fizeram 20 anos que Ayrton Senna morreu. Alguém lembra? Eu nunca vi, acho que eu vi 1 ou 2 corridas, era pequenininho ainda quando Ayrton Senna andou.
A história, eu vou falar, que Ayrton Senna foi o maior piloto brasileiro, e quem viu ele pilotar, disse que ele foi o maior de todos os tempos. Tá bom. Fazem 20 anos que Ayrton Senna morreu, e no dia que foi se comemorar, pessoas no mundo todo, irmão, fizeram orações. Estou tirando o lado da idolatria, mas lembraram de Ayrton Senna. Quer ver só? 20 anos depois que Ayrton Senna morreu, sabe quantas crianças por mês o Instituto Ayrton Senna ajuda? 2.300.000 todo mês. Espera aí, Ayrton Senna morreu faz 20 anos, mas a história dele ainda está abençoando muitas pessoas. Você parte, mas a tua história vai ser lembrada. Ou a sua história é uma história para ser lembrada, ou a sua história é uma história para ser esquecida. O Senhor nessa noite diz que Ele quer cuidar do teu poço, Ele quer cuidar da tua história. Quem sabe até hoje a tua história tem sido uma história de derrota, de fracasso, de não chegar a objetivos, mas o meu Deus, o transformador de toda e qualquer história, quer escrever uma nova história na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu ministério. Ele quer que você deixe um legado para quem está te observando. Qual é a história que você está escrevendo? Vamos estar em pé. Irmãos, existem histórias lindas e histórias gloriosas. Esses dias eu ouvi uma história, já vou encerrar para nós orarmos, de um vereador numa cidade, que quando ele era vereador, ele sempre apoiou jovens, ele sempre apoiou jovens que tinham sonhos e desejos, e principalmente aqueles que queriam fazer uma faculdade. Ele, como vereador, o nome dele é Juarez, e ele sempre ajudava, dando auxílio, ajudando com alguma quantia. A história, o tempo passou e o seu Juarez ajudou muitos jovens. Passou-se o tempo, o Juarez já estava velhinho, e de repente ele sofreu um infarto, foi levado para o hospital e ele ficou atirado numa maca no chão, pronto a morrer. De repente entra um senhor todo de branco, olhou para ele e diz assim: seu Juarez, o que é que o senhor está fazendo aí? Seu Juarez, com a voz embargada, sem saber, diz: eu não conheço o senhor. Ele diz: o senhor não me conhece, mas o senhor ajudou na minha história. Eu me lembro que o senhor era vereador. Aquele médico disse assim: chamem por favor, chamem os enfermeiros, tirem o seu Juarez daqui. Esse senhor era vereador, eu não tinha condições, e ele me ajudou a pagar a minha faculdade. Se hoje eu sou um médico, é porque ele creu e acreditou na minha história. A história do seu Juarez fez com que a vida dele fosse salva. Irmãos, sabe por que eu e você estamos hoje aqui? Aleluia. Somente por causa da história de um homem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Tiago, dizem que foi uma lenda, que foi uma mentira, mas fazem 2014 anos que se passou. São 9h35 e a gente está aqui dizendo: oh, história gloriosa que mudou a vida de todo mundo. Sabe por que tu está aqui, crente? Porque um homem resolveu mudar toda a nossa história. A nossa história estava fadada ao inferno, à morte, mas ele disse: deixa que eu vou, porque eu vou mudar a história da humanidade. Aleluia! Uns estavam presos no crack, na cocaína, na prostituição.
posição e diz: não, eu não aceito. Eu marquei a história, derramei meu sangue, eu vou mudar a história dessa gente. A história dele começou quando ele foi gerado dentro do ventre de uma virgem chamada Maria. A história dele, irmão, teve um começo glorioso. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num grande palácio, mas ele nasceu numa estrebaria entre os animais. Mas os 3 magos do Oriente vieram adorar, trouxeram ouro, incenso e mirra e disseram: esse é o rei dos judeus que nasceu para dar vida a todos aqueles que creem e trazer salvação a toda a humanidade. A história vai dizer que tentaram matar ele no princípio, o pai e a mãe dele tiveram que fugir. A história dele diz que com 12 anos de idade ele entrava no templo, lia a Torá, e todos os rabinos abriam a boca e diziam: que menino é este que fala com tamanha autoridade? A história vai ocultar a vida dele dos 12 aos 18, e ele apareceu na beira do Rio Jordão quando João Batista dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história diz que quando ele foi batizado, o céu se abriu, desceu uma pomba em forma corpórea e uma voz que dizia: eis aí o meu filho amado em quem comprasse a minha alma. A história diz que o cego enxergava quando ele chegava, o mundo falava, o surdo ouvia, o coxo andava, corria, e os mortos eram ressurretos para a glória de Deus. A história diz que ele entrou dentro de Jerusalém, não em uma grande carruagem, mas montado em um jumentinho, e gritava: viva o rei de Jerusalém. A história dele ainda está viva, sabe por quê? Ele foi rejeitado pelos seus, mas ele deu poder de serem chamados e feitos seus filhos a todos quantos creram no seu nome. Esta igreja está aqui porque cremos. A história dele foi a mais linda, porque no alto do Gólgota, no Monte Caveira, aleluia, a Bíblia diz que ele foi para a cruz, ele foi para o madeiro morrer como maldito. A história dele diz: Elias, em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. A história dele diz que ele de braços abertos abraçou toda a humanidade, aleluia. E quando os romanos zombavam dele, os judeus também, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele disse mais: Senhor, está consumado. A terra tremeu, as rochas se fenderam, o sol não deu a sua luz, mas a obra de Deus estava concretizada. Toda a cédula de dívida ele cravou na cruz do Calvário, ele cravou, e ele está dizendo: não tem pecado, não tem o que te acuse, o meu sangue é maior, o meu sangue é maior, o sangue de Jesus é maior para a morte. A história diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, permaneceu entre os discípulos, foi visto por 500 irmãos e disse: eu enviarei o Espírito Santo, vai estar convosco até a consumação dos séculos. Mas eu digo mais: eu vou preparar morada, para onde eu estiver estejais vós também. Permaneçam firmes, não retrocedam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Permaneçam, sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Ei, essa história, não tem um hino que diz, ela não acaba aqui. Sabe por quê? Eu não estou esperando. A Copa veio aí e não mudou nada para mim. A Olimpíada vai vir antes da eleição, eu acredito que não vai mudar muito. A minha vida, a minha história vai mudar quando Cristo do céu bradar e dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aleluia. A história da igreja, ela ainda tem o último capítulo onde é pregador. É quando nós formos arrebatados deste mundo e para sempre estarmos com Cristo. Agora eu quero dizer: deixa Jesus hoje mudar a tua história. O homem que marcou e deixou a história mais linda está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu vos escolhi para estar junto de mim. Elias pode cantar um hino? Elias, me ajuda. Eu só quero dizer, viu, para o inimigo ou para os inimigos da igreja, que esse Jesus deixou
lá registrado na sua história que essa igreja tem uma promessa. E a promessa, irmão, ela é bem boa para nós. É assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se nós somos igreja, o inimigo está bem longe e nós estamos esperando essa história acabar. Não aqui, no céu, dando glória para todos sempre. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus desse lado, por gentileza, eu quero lhe conhecer. Alguém que está parado nos caminhos do Senhor, não quero saber o motivo. Jesus quer mudar a tua história hoje. Tem alguém? Eu quero conhecer você. Por favor, eu quero quero que você venha aqui que eu quero orar por você. Tem alguém que não aceitou Jesus, está parado nos caminhos do Senhor? Eu quero orar por você. Tem alguém? Meu horário já foi, irmão. Tem alguém? Desse lado, tem mais alguém? Tem alguém? Só um pouquinho, irmão, já. Tem alguém desse lado? Não tem ninguém. Eu quero fazer um segundo convite. Quantos que essa palavra falou ao seu coração? E você precisa sair daqui hoje transformado pela palavra de Deus na sua vida. Eu quero, por favor, que você corra à frente, que eu quero orar por você. Por favor, pode soltar, Elias. Canta, por gentileza.